Irmãos, então abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo de número 40, amém? Nós vamos ler aqui o capítulo inteiro, em nome de Jesus. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 1. Quem está comigo aqui, diga amém. Está escrito assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Posso ouvir um amém? Versículo 6 diz assim, olha: uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Oh glória! Versículo 9: você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Irmão, eu queria que você prestasse muita atenção a partir desse versículo. Preste muita atenção. Eu quero muito que você entenda isso aqui, amém? A partir do que nós lemos, e agora o 13. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, volta por favor, volta para o 15 por favor. Isso. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. 16. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Aleluia. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Versículo 18. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde, e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Versículo 22. E se ele assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos,
Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Verso 24, diz assim: mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Versículo 26, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do céu, o exército celestial, seu exército é celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Versículo 27, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Esse era o clamor de Israel, essa era a causa lá do povo. Ele estava dizendo assim: o Senhor não se interessa pela minha causa, o Senhor parece que não está atento para o que eu estou passando. Olha o versículo 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Versículo 30, olha o que diz: até os jovens se cansam. Eu queria que você lesse comigo, diga comigo assim: até os jovens... Não, leia como vencedor, diga: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Então olha só, Isaías está dizendo assim: até os jovens se cansam. Tem jovem aqui, amém ou não? Quem é jovem aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Você é jovem? Você se cansa às vezes, amém ou não? Então a Bíblia está dizendo o seguinte: até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas o versículo 31 tem uma promessa para você: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Querido, feche seus olhos e abre o teu coração. Eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra traga vida para o teu povo, que essa revelação, Senhor, produza nos teus filhos mudança de vida, mudança de perspectiva, que gere uma expectativa nova, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu queria compartilhar algo com você. Eu vou tentar ser o mais breve possível, amém? E eu quero que você entenda uma promessa que está aqui no versículo 41, no versículo 31. Está dizendo o seguinte: olha, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então renovar as forças é para quem, irmãos? Para quem? Não entendi, é para quem? Então aqueles que esperam no Senhor, há uma promessa que eles renovarão as suas forças. Tem alguém cansado? Levante a mão se tem alguém cansado aqui hoje. Aleluia. Está cansado, irmão? Espera no Senhor, porque Ele vai renovar suas forças, amém ou não? Agora, para você entender isso aqui, querido, eu quero que você olhe para mim e, em nome de Jesus, se você perceber que esse irmão que está do teu lado está cochilando, você cutuca ele. Hoje, irmão, preste bem atenção, olhe para mim aqui um instante. Hoje eu estou inspirado, eu tenho uma revelação poderosa para você aqui hoje. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida aqui hoje, amém ou não? E eu vou dizer algo para você: o diabo quer que você durma, o diabo quer que você se distraia. Então, em nome de Jesus, se você está com sono, você levanta, fica em pé, anda lá atrás. Eu vou permitir você fazer isso. Mas se eu estiver dormindo, eu vou te chamar pelo nome, seu nome vai para o YouTube. Vai ficar feio, porque eles vão ouvir a palavra e daqui a pouco está escrito lá: Kiko, acorda. Entendeu? Amém ou não? E se eu não souber o nome, eu vou dizer: ô mocinha, ô rapazinho. Combinado? Que silêncio.
Está combinado, irmão. Estou com o microfone na mão, está combinado. Eu vou te chamar pelo nome aqui hoje. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então, querido, preste bem atenção. Isaías, só para você entender. Segundo o Talmud, querido, é um livro das tradições judaicas. Segundo o Talmud, Isaías, querido, ele foi um profeta, que ele foi o único profeta de Israel, o único profeta que ele era de origem nobre. Segundo os estudiosos, querido, a Bíblia fala que ele era filho de Amós, e segundo os estudiosos, Amós era irmão do rei Uzias. Então Isaías, ele era um príncipe, era um homem acostumado com os palácios. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. A maioria dos profetas não foram nobres. Isaías era um nobre. Isaías era um profeta, como diz aí, o povo de sangue azul. Então diga comigo assim, Isaías, não, diga como vencedor, diga Isaías, era um profeta de sangue azul. Não há uma precisão da data que Isaías começou a profetizar, mas acredita-se, querido, que ele começou a profetizar no ano 750 a.C. E querido, Isaías, ele profetizou no reino do sul, que era composto por duas tribos, Judá e Benjamim. Eu não sei se você sabe, depois da morte de Salomão, o reino de Israel, ele se dividiu em dois reinos. Quantos aqui sabem disso? O reino do norte, composto pelas 10 tribos, e o reino do sul, composto por Judá e Benjamim. Reino do norte é chamado na Bíblia de Israel, reino do sul é chamado de Judá. Reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. Isaías era um profeta, era um príncipe no reino do sul, era um nobre no reino do sul. E ele, querido, ele profetizou, ele teve o seu ministério ativo quando o reino do norte, qual reino? O reino do norte foi invadido pela Síria. E quando o reino do norte foi invadido pela Síria, sua capital Samaria foi invadida, a Síria era um povo extremamente cruel. E a Síria, queridos, assírios, eles tinham um costume que quando eles governavam, eles dominavam uma cidade, o que eles faziam? Irmão, preste muita atenção no que eu vou te falar. Não se distraia por nada, porque no final você vai estar virando cambalhota aqui, em nome de Jesus. Amém ou não? Se você não crê no que eu estou falando, eu não estou pregando para você. Mas se você crê, é para você que eu estou pregando. Quem são os que creem aqui? Então o que a Síria fazia? Dominou o reino do norte. Então qual era o sistema da Síria? Ela trazia estrangeiros para esse reino que foi dominado. E ela começava a fazer uma mesclagem na cultura daquele povo, de modo que não haveria mais unidade naquele lugar. Não haveria somente uma língua, não haveria uma cultura somente, não haveria um só Deus, não haveria nada disso, haveria uma mistura de raça. É por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos foram invadidos pelo reino do norte. Ouça isso, pelo reino do norte. E aí o que acontece? Quando houve essa invasão, houve uma mistura. Os samaritanos se misturaram com esses povos. Os judeus tinham horror deles, porque eles eram meio judeus, eles eram mestiços. Quantos estão comigo? Digam amém. Digam glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: acorda, meu irmão. E aí, querido, o que acontece? Ouça bem, porque essa palavra, irmão, é só para quem tem promessa. Quem tem promessa de Deus na sua vida? Se você tem promessa, essa palavra é para você. Então, querido, o que acontecia? Eles pegavam, eles entravam, Christian. Seu nome já foi para o YouTube. Mas você não está dormindo não, você está tocando teclado, só para esclarecer, para livrar tua barra aqui. Eles entravam, então eles misturavam o povo, mas eles pegavam uma parte daquele povo, Kiko, acorda. Eles pegavam uma parte daquele povo e eles levavam cativeiro. E os assírios, querido, eles tinham um costume. Ouça bem isso, irmão. Ouça bem isso. Não perca esse mistério. Patrícia Carla, não perca esse mistério. Eu sei que você está acordada. Ouça o que eu vou te dizer. Sabe qual era o costume dos assírios? Eles pegavam todos os meninos que nasciam e eles levavam escravos, para que esses meninos se tornassem servos do rei assírio.
e para futuramente fazer parte do exército desse rei. Quantos estão comigo aqui, digam amém. Então, quando uma cidade era invadida, por exemplo, lá em Israel, quando o reino do norte foi invadido pelos assírios, segundo os estudiosos, eu estou falando aqui segundo os estudiosos, as mães grávidas, elas oravam para que a criança fosse menina. Você está entendendo, amém ou não? Elas oravam: Senhor, que venha uma menina, que não venha um menino, porque qual mãe quer ter o seu filho raptado? E quando nascia um menino, escute bem isso, quando nascia um menino, aquele menino era criado com a mãe, e quando ele desmamava, ouça isso, os assírios os levavam. Irmão, eu não sei aqui quantas são mães nessa noite, mas a partir do momento que você está grávida, você já gera um vínculo muito forte com a criança que está ali. Eu e a minha esposa, nós perdemos uma criança entre a Letícia e a Lavínia. A criança tinha 3 meses, ou 2 meses de gestação, estava gestando, já havia um vínculo. A pastora chorou um balde quando a gente teve a notícia que tinha perdido a criança. Eu confesso para você que eu não derramei nenhuma lágrima. Eu já amava, mas não derramei nenhuma lágrima, porque o vínculo dela era muito maior que o meu, porque estava dentro da barriga dela. E quando a criança nasce, o que a mãe quer fazer logo? Abraçar, amamentar, não é verdade? E você, mãe, você sabe que quando você está amamentando, você está dando vida para aquela criança. Quando aquela criança acaba de mamar, você abraça ela. É assim ou não é, irmão? E a irmão, como é que você falou amém aí, Léo? Isso é só quebra-gelo, irmão, é para você ficar acordado. Aí, escute só, preste minha atenção. Quando a criança acabava de mamar, saía do período da amamentação, os assírios levavam aquela criança. Você imagina a dor daquelas mães. Se você fosse uma mãe daquela época, você iria sofrer com isso, sim ou não? Ah, pastor, meu filho é tão atentado que eu não ia não. Tem alguém aqui que pensa assim? Não, quem sofreria se isso acontecesse? Levante a mão, mulher, você sofreria? Sabe o que as mulheres judias faziam? Sabe o que elas faziam? Elas ficavam tão desoladas que elas iam num ferreiro. O ferreiro pegava e esculpia o nome do filho dela numa chapa de ferro e colocava no fogo até aquilo virar brasa. E quando aquilo já estava em brasa, eles pegavam um pedaço de madeira, amarravam com couro e davam para aquela mãe morder. Ela esticava a mão assim, a palma da mão, e aquele ferreiro vinha com a tenaz e gravava na palma da mão daquela mãe o nome do seu filho. Algumas mulheres, queridos, sentiam tanta dor que quebravam os dentes mordendo aquele pedaço de madeira. Porque eu vou dizer algo para você, irmão. Qualquer marca pode sair do seu corpo. A queimadura é a única que não sai. E ali ficava bolhas, depois virava uma ferida. E quando aquilo tudo passava, estava a marca do nome do filho dela. Algumas mães que tinham mais filhos tinham muitas marcas em suas mãos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E por que elas faziam isso? Porque uma mãe nunca se esquece do seu filho. E aí, como aquela criança era raptada, levada pelos assírios, escute isso, aquela mãe ficava com o coração tão partido, que todos os dias ela olhava para a mão dela e ela chorava, e ela gritava pelo nome do filho, talvez Misael, Azarias, Daniel, meu filho, onde será que você está nessa hora? Quando aquela mãe ia lavar a roupa lá no rio, ela lavava, ela olhava para a palma da mão, ela olhava assim, a marca do nome do filho, e ela chorava, porque aquela marca lembrava do filho raptado, sequestrado. E ela provavelmente gritava e dizia: Isacar, cadê você, meu filho? Será que você está comendo? Será que você ainda está vivo? Será que você está com saúde? Quando Isaías escreveu o capítulo 40 desse livro, ele estava no Reino do Sul,
Ouça bem, o reino do norte já havia sido invadido, querido. Já tinha passado alguns anos. E o pano de fundo aqui do capítulo 40 é o que está registrado no segundo livro de Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 13, quando o rei Senaqueribe, ele está invadindo, está cercando Judá, ele está cercando Jerusalém, pronto para invadir Jerusalém. Algumas cidades já haviam sido invadidas, da tribo de Judá e Benjamim, e só faltava invadir a capital. E aí é por isso, querido, que no capítulo 40, o príncipe Isaías, ele recebe uma revelação do Senhor, o profeta Isaías, porque aquelas mães estavam clamando, aquelas mães estavam entristecidas, porque os seus filhos poderiam ser raptados, outros já tinham tido seus filhos raptados em outras guerras. E qual era a situação daquele povo? Aquele povo estava prestes a ser invadido. Aquele povo estava prestes a desaparecer do mapa, como o reino do norte havia desaparecido, porque depois do cativeiro nunca mais teve reino do norte. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. A Bíblia diz então que Isaías, aqui no capítulo 40, o pano de fundo é isso: Senaqueribe, o rei da Síria, está cercando Jerusalém, já invadiu cidades de Judá, da tribo de Judá, e está prestes a invadir Jerusalém. O rei está desesperado, ele manda um recado para Isaías, avisando a situação. Isaías, ele se levanta como um profeta, e é por isso que ele começa a declarar as grandezas de Deus, e ele chega e fala: ei, povo de Judá, por que vocês estão assim? Quem é Senaqueribe para poder invadir esse lugar? É por isso que ele começa nesse capítulo, eu fiz questão de ler o capítulo inteiro, que ele começa a falar da grandeza de Deus. Escute isso. Ele fala: o nosso Deus, ele mediu as águas do oceano com a palma das suas mãos. As nações para ele são como uma gota no fundo de um balde. O nosso Deus é um Deus que nunca olha para cima, ele só olha para baixo, porque acima dele não tem ninguém. E aquele povo estava desanimado, sabe por quê, irmãos? Porque eu vou dizer uma coisa para você: o papel do diabo é o acusador. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: o papel do diabo é acusador. Diga para o outro irmão, diga: o papel do diabo é o acusador. Escute o que eu vou te dizer, vê se isso aqui não encaixa com o que talvez você está vivendo. O diabo, ele é aquele que acusa os crentes diante de Deus. Amém ou não? Mas o diabo também é aquele que acusa a Deus diante dos crentes. Porque no momento que você está na prova, ele chega para você e fala: cadê o seu Deus? Por que o seu Deus ainda não fez isso na tua vida? É porque talvez você não é importante para ele. Aí Isaías, ele começa a falar o seguinte: ei, ouça o que eu vou te dizer, preste atenção aqui, irmão. Ele começa a dizer: olha, o jovem se cansa, ele tem muitas ocupações, ele pode até se cansar, mas os que esperam no Senhor, eles serão renovados. Porque o nosso Deus, ele não se cansa. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Diga glória a Deus. Só que o povo, querido, ainda estava muito desanimado. E o povo estava tão desanimado que o povo não acreditava que algo poderia acontecer, porque o exército assírio era muito grande. Eles já tinham presenciado um exílio de mais de 200 mil conterrâneos. E eles estavam acreditando que aquilo tudo iria acontecer com eles. Eles estavam desolados e estavam acreditando no fim da sua nação. Talvez você está aqui nessa noite, irmão, e você também está achando que esse problema que se levantou contra a tua vida é o fim. Talvez você está aqui nessa noite e está achando que o problema que se levantou contra a tua família também é o fim. É o fim da tua família, é o fim da tua empresa, é o fim da tua vida, é o fim da tua saúde. Mas eu estou aqui para dizer para você que os que esperam no Senhor, eles serão renovados e eles voarão alto como as águias. Eles correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor. E aquele povo então estava difícil de acreditar. Aquele povo estava difícil então de crer que algo poderia acontecer. Então Isaías, ele começa a relembrar as promessas. Ele diz o seguinte: ei, judeus, prestem bem atenção.
acaso o Messias já veio? Aí começou aquela conversa lá, não, o Messias ainda não veio. Isso foi 700 anos antes de Jesus. Não veio. Será que o Messias ele já entrou na cidade santa montado no jumento? Não, ainda não. Então, filho, a promessa é que o Messias será da tribo de Judá. E se o Messias ainda não veio, a promessa ainda não se cumpriu. E se a promessa ainda não se cumpriu, a nação não vai acabar. Mas o povo provavelmente muito incrédulo, porque o exército era grande. E eles continuavam, mas será que vai ser? Eu não sei, eu estou com medo, a luta está muito difícil, o problema está muito grande, o inimigo é feroz demais. E ele deve ter dado outro grito, querido, em praça pública, dizendo: judeus, por acaso a virgem já ficou grávida? Não, ela ainda não ficou grávida. Pois bem, se a virgem ainda não ficou grávida, é porque a promessa ainda não se cumpriu. E se a promessa ainda não se cumpriu, significa que essa nação não vai acabar. Amém, irmãos? Amém mesmo? Quantos aqui têm promessas? Quantos aqui ainda têm promessas que não se cumpriram em sua vida? Então eu quero dizer algo para você. Você está proibido de morrer enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem na sua vida. Olha para o irmão que está do teu lado. Só você que é pentecostal e acredita no que eu estou pregando. Põe a mão no ombro dele e diga para ele assim: você está proibido de morrer enquanto as promessas não se cumprirem na tua vida. Amém? Amém? Eu achava que isso merecia um glória a Deus, um ai, ai, ai. Você perdeu a oportunidade, era para ter dado antes, irmão. Mas aquele povo, olha para mim, ei, psiu, olha para mim. Mas aquele povo não estava acreditando. E a Bíblia diz então, eu creio que Isaías ele dá um grito. Ele esquece dos homens e ele dá um grito dizendo assim: mulheres judias, se apresentem aqui. E as mulheres se apresentaram. E aí, Luiz Otávio, eu queria que você postasse aí Isaías 49. Então ele diz o seguinte: ei, mulheres judias, olhem para mim. Vocês não, vocês olhem para cá. Olhem para cá, mas quando vocês são as mulheres judias. Olhem para mim, mulheres. Aí eu creio que ele faz a pergunta de Isaías 49, versículo 15, para aquelas mulheres. Qual é a pergunta? Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Quando Isaías faz aquela pergunta, olhe para cá, irmão, olhe para cá, olhe para cá. Quando Isaías faz aquela pergunta: ei, mulheres, será que pode uma mãe se esquecer dos filhos? Eu acredito que aquelas mulheres olharam para suas mãos marcadas com fogo, com o nome do filho, e falou: eu não esqueço, todos os dias eu me lembro do meu filho. Eu olho para minha mão e eu lembro do Isacar, eu lembro do Judá, eu lembro do Daniel, eu lembro deles, eu não esqueço. Então Isaías fala: olha, ainda que uma de vocês se esqueçam dos seus filhos, o nosso Deus, Ele não vai se esquecer de você. Olha o versículo 16, o que ele diz? Porque veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus, meu irmão. Nas palmas das mãos de Deus. Nas palmas das mãos de Deus. Assim como aquelas mães olhavam o nome dos filhos todos os dias, querido, Deus olha para as mãos e vê você todos os dias. É por isso que aqueles que esperam no Senhor, volta lá para Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor
renovam as suas forças. Olhe para mim, irmão. Os que esperam no governo se cansam. Os que esperam no pastor se cansam. Os que esperam no homem se cansam. Os que esperam na economia se cansam. Os que esperam no homem, nos clientes. Os que esperam no namorado, na namorada, na corte. Os que esperam nos homens se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías diz mais: voam como águias. Irmão, por que ele disse que voam como águia? Por que diz voa como águia, não diz que voam como um pardal, como um roxinol, como um curió? Por que não diz que voam como uma andorinha? Mas por que dizem que voam como águia? Eu quero falar de 3 características da águia aqui. Quantas características? A primeira, segura na mão do teu irmão aí, querido, porque senão ele vai pular dessa cadeira. As águias, algumas águias conseguem atingir uma velocidade de 330 km por hora para caçar uma presa. Quando Isaías disse assim: olha, os que esperam no Senhor voarão como águia, sabe o que ele está dizendo? Voarão rápido. Isso fala de velocidade. Isso fala que a restauração que está para acontecer na tua vida não vai demorar não, meu irmão. Vai ser rápido. Porque os que esperam no Senhor voam como as águias e voam rápido. A segunda característica da águia é que a águia, ela faz o seu ninho em lugares altos, para que nenhum predador pegue os seus filhotes. A águia, ela se estabelece em lugares altos. E a águia é um animal, é uma ave, ouça isso, pra você não perder essa revelação. A águia é um animal que ela voa, se estabelece em lugares altos. Mas você sabia de uma curiosidade da águia que eu aprendi hoje estudando sobre a águia? A águia, ela voa cada vez mais alto. Se a águia hoje voou 100 metros de altura, amanhã ela voa 110. Depois de amanhã é 120. Depois de amanhã é 150. E depois é 200 metros de altura. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que Deus, Ele vai te levar para lugares altos. E Ele não vai somente levar para lugares altos, porque tem gente que vai para o alto, depois cai. Vai para o alto, depois cai. Vai para o alto, depois cai. A águia não voa assim. A águia vai para o alto, depois vai para mais 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 alto. A águia voa cada vez mais alto. Por isso que Isaías falou: os que esperam no Senhor voarão como as águias. Isso está falando, querido, de posição alta. Isso está falando, querido, de mudança de posição. Isso está falando que o Senhor vai te colocar em lugares altos. Isso significa que o Senhor, Ele vai te prosperar. Isso significa que o Senhor, Ele vai mudar a realidade da tua vida, e rápido, porque a águia voa rápido, meu irmão. E em terceiro lugar, a águia é um animal que, quanto maior a escassez no território que ela vive, ela começa a expandir muito mais o seu território. Se o território da águia é esse aqui, e está vivendo escassez aqui, ela amplia o seu território para isso aqui. Se tem escassez aqui, ela amplia o seu território para lá. E qualquer animal que tentar caçar naquele território, ela vai e pica e expulsa. Ou seja, a águia, no tempo de adversidade, ela expande territorialmente, ela muda de geografia, ela avança. Eu
quero dizer algo para você aqui, irmãos. Quero profetizar sobre a tua vida. Existem pessoas aqui que o Senhor vai mudar de geografia. Existem pessoas aqui que o Senhor vai mudar de endereço. Existem pessoas aqui que vão conquistar novos territórios. Existem pessoas aqui que vão pisar onde ainda não haviam pisado. Vão chegar em lugares que ainda não haviam chegado. Vão viver sonhos que ainda não haviam vivido. Vão experimentar coisas que ainda não haviam experimentado. Porque os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Voam como a águia. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Irmão, só quem tem promessa. Eu quero dizer algo para você. As promessas de Deus, elas não caducam, elas não perdem a validade. Quando a gente passa por luto maligno, ele tenta colocar na nossa cabeça dizendo: olha, tem algo errado com você, Deus não está com você. O diabo ele tenta colocar: você está em pecado, isso é luta espiritual, olha, não vai dar certo não, você está passando por algum problema espiritual. Não é nada disso não, irmão. O que eu quero dizer para você, querido, é que o teu nome está gravado nas mãos do Senhor. Uma mãe que fez a tatuagem do nome do filho na mão, essa mãe pode vir a se esquecer do filho, mas o Senhor, Ele não esquece de você jamais, porque o seu nome está gravado na palma da mão dEle. O teu nome está gravado na palma da mão dEle, e Ele não se esquece de você. E Ele tem uma promessa para você nessa noite: você vai voar como águia. E eu digo para você, isso significa que Ele vai te levar a lugares altos, rápido. Ele vai te levar a lugares altos, rápido, muito mais rápido do que você pensa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem te via e quem te vê hoje, eu não acredito que em um ano a tua vida mudou tanto assim. Eu não acredito que em um mês mudou tanto assim. Eu não acredito. Queria chamar o Sandro e o Yuri aqui, o Leandro. Você continua sentado, irmão. Só um instrumental por enquanto. Quero te dizer algo, irmão. Deus, Ele não te trouxe aqui para você retroceder. O que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O diabo está dizendo que Deus se esqueceu de você, mas Deus está dizendo para você hoje: como eu vou esquecer de você? O teu nome está na palma da minha mão. O teu nome está gravado na palma da minha mão. Sabe, o diabo, ele está tentando colocar medo em você. O diabo, ele está tentando colocar desânimo em você. O diabo está pensando em fazer você desistir. Ele está tentando fazer você desistir. Mas eu quero dizer algo para você. O jovem, ele corre e se cansa. O jovem está no vigor da força dele, ele corre e se cansa. Ele se fadiga. Mas aqueles que põem a sua esperança no Senhor, aqueles que põem a sua esperança no Senhor, aqueles que põem a esperança no Senhor, estes não se cansam,
esses voarão como águia, esses chegarão a lugares altos, esses são aqueles que rompem as tempestades, esses são aqueles que se estabelecem nos lugares altos, nos lugares mais altos. Posso te dizer algo, irmão? O símbolo da serpente na Bíblia, o símbolo do diabo na Bíblia é a serpente. A águia, quando ela vê uma serpente, ela não fica com medo. A serpente, quando vê a águia, ela fala: deu ruim para mim, perdi. Porque a águia, ela pega a serpente com as suas garras. E a águia, ela não luta com a serpente em terrenos baixos, ela leva a serpente para os lugares altos. E quando a serpente começa a ser levada para os lugares altos, a serpente, ela morre na hora. Ela já chega lá em cima morta, irmãos, porque ela não aguenta a pressão do ar. E lá ela deixa a serpente morta, ela devora a serpente. Por quê? Porque ela luta no seu lugar de influência, ela luta onde ela tem poder. E eu quero dizer algo para você, querido: a serpente está se levantando contra você. Está na hora de você dizer assim: serpente, vem lutar comigo, porque eu estou nos lugares altos e aqui não dá para você, aqui não dá para você. Eu queria que você se colocasse de pé. Quem tem promessa de Deus aqui, dá um glória a Deus bem alto. Só aqueles que têm promessa aí, dá um glória a Deus bem alto. Você está proibido de morrer. Você está proibido de morrer enquanto as promessas não se cumprirem na tua vida. Esses dias eu ouvi uma frase muito tremenda. Uma pessoa chegou e disse assim: poxa, mas Jesus, por exemplo, ele morreu tão jovem. Será que não tinha mais coisas para ele fazer? E a resposta, querido, foi algo do céu. Jesus não morreu jovem, ele morreu vazio. Ou seja, quando ele morreu, ele era jovem, mas ele morreu vazio, porque ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer. Não restava mais nada para ser feito, não restava mais nada para se cumprir. A última palavra dele na cruz foi: está consumado, está pago, está resolvido, está acabado. E enquanto ainda tiver promessas para acontecer na tua vida, meu querido, eu quero te dizer uma coisa: significa que você ainda não está vazio. E se você não está vazio, você não morre. Você não morre, porque ainda existem coisas para acontecer na tua vida. Talvez você está aqui como aqueles homens de Judá, passando por tanta luta, irmão, que talvez os teus olhos já não conseguiam enxergar mais esperança. Talvez você tenha passado por tantos problemas, querido, que você estava andando um tanto cambaleando na tua fé, perdendo a esperança, e essa palavra falou ao teu espírito de maneira gloriosa. Eu queria que você viesse aqui à frente rapidamente, rápido mesmo, por causa da hora, porque nós vamos orar aqui por você. E eu quero te dizer algo nessa noite: creia no que eu estou te falando. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamentou, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que gerou, eu, o Senhor, não me esqueço de você, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos, na palma das minhas mãos.